Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue abençoando, amparando a cada um de vocês, aonde vocês estiverem, em casa, na rua, no trabalho. Que Deus abençoe e ampare em todas as suas necessidades e abençoa. Amém, Senhor. Divino Mestre Jesus, estamos aqui para lhe rogar essa assistência, esse amparo, para que a gente possa comentar da melhor maneira possível, Senhor, para que nossas palavras sejam suas palavras de acordo com as necessidades, das dificuldades que eu me encontro, que o Senhor possa me abençoar, me amparar, me assistir. E os benfeitores amigos, né? Aqueles que gostam de estudar, aqueles que amparam a humanidade, evoluindo, ajudando a evoluir, crescer, que possa me assistir nesse momento e possa emprestar a voz aos irmãos, para que todos os meus outros irmãos que ouvirem possam entender perfeitamente os comentários evangélicos da doutrina espírita. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós abrimos e saiu no capítulo 18, versículo... Não, desculpa, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos, dar-se àquele que tem... É o título, né, meus irmãos? Aproximando-se dele, meus discípulos lhe disseram... Desculpa. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que fala por parábolas? Respondendo, disse ele: é porque vos foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e lhe ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo os que têm, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábola, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Tendo muito cuidado com o que ouvis, porque usarão convosco da mesma medida do que houverdes servido para se medir aos outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e que não tem, até que tem, lhes tirará. São Marcos, capítulo 4, versículo 5. Não, desculpa, versículo 24 e 25. E o trecho de cima, São Mateus, capítulo 18, versículo 10 a 14. Dar-se o que tem, já tem, e tira-se o que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que vos hão por vezes afigurados paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços nos atraem às graças do Senhor. São um imã que chama a si mesmo o que as graças do Senhor... Me perdoe, meus irmãos, anima o esforço que tende para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor
e são um imã que chama-se o que é progressivamente melhor, as graças copiosas cujo cunho está o repouso após o labor. Tira-se-lhe o que tem ou tem pouco e tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se acha dignado lhes fazer. Os homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma. Não interpretei todo de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que vos resplandece aos vossos olhos. A justiça do Senhor não é Deus que retira tudo que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por plode e descuidado, não conserva o que tem e aumenta, fecundando o que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, que lhe coube a herança, enviou cobrir de ervas parasitas, e seu pai que tirara a colheita que ele quis preparar, se falta de cuidado, deixou que ficasse a semente destinadas a produzir campos, e seu pai que lhe coube acusar, por nada produzia elas. Não é não, em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara e de criticar as doações que receberá, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e arrependido, alperoso, menta, corajoso, mãos à obra, arrodeie o solo ingrato, com esforço de sua vontade, lave o fundo com auxílios do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja preparado a por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e sua caridade, e o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já receberá. Verá ele então corajoso de êxito seus esforços, um grão produzir 100, outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai-lhe dos vossos arados e dai as vossas charruas, lavai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai e a boa semente que o Senhor vos confia. O orvalho do amor lhes fará produzir frutos de caridade, um espírito amigo, por 2.862. Bom, meus irmãos, aqui Deus nos fala sobre, através de Jesus, sobre esse item do Evangelho, né? Que nós muitas vezes não compreendemos bem a palavra. Meus irmãos, é porque todos nós receberemos o amparo, a proteção, o socorro divino em todas as horas, em todos os tempos. Mas Deus fez com que todos nós estivéssemos juntos para que a gente aprendesse a crescer e ensinasse o outro também a crescer. E assim um ao outro ajudará aqueles que estão mais em dificuldade do que aquele que já está um pouco melhorzinho. Então, assim, amparando-nos uns aos outros, que cresceremos, né? Quer dizer, aquele que entendeu melhor a palavra vai passando para os seus irmãos que entendeu menos, de acordo com a necessidade, né? Porque muitas vezes, se nós não tivermos assim vontade de entender, vontade de buscar o caminho de Deus, o caminho de Cristo, nós vamos passar por muitas vezes ouvindo e não vamos entender nada, vir
e não enxergar nada. Por quê? Porque aquilo não nos interessa. Crescer, evoluir não nos interessa. Aí vem aquela história, né, da porta, né, estreita. Então, aquele que sabe, que entende, ele vai saber escolher o bom caminho, o melhor caminho a seguir. E aquele que não tem, aquele que tem os olhos fechados, ele vai andar despropositadamente numa rua larga, sem problema nenhum, sem dificuldades nenhuma, nem e ali estão sujeitos a qualquer coisa e a tudo, né? E nós queremos dizer o seguinte: a porta estreita, meus irmãos, é quando nós confiamos, temos fé e acreditamos no Evangelho, acreditamos na palavra de Jesus e a buscamos para vivenciar durante os nossos dias, enquanto estivermos por aqui. Então, estaremos caminhando pela porta estreita, né? Agora, quando nós cruzamos os braços, fechamos os nossos olhos para as coisas de Deus, para o apoio, para os conselhos, para o entendimento, estaremos à vontade na porta larga, porque nada nos importa. Então, estamos abertos a tudo, ao que tiver que vir. Então, assim, é aquela história, tudo lhe dará aqueles que têm, quer dizer, aqueles que têm fé, aumentará cada vez mais a sua fé. E a sua fé vai fazer com que ele também busque entender o que tiver que ser entendido. E assim, ele vai caminhar sem perigos pelos caminhos que eles estiverem que ir, mas poderá ir ajudando também aos outros, se fortalecendo na palavra de Jesus, ajudando aos outros a aprender a direcionar os seus caminhos, porque já compreende, já entende e pode então praticar esses ensinamentos. E podendo praticar, pode também liderar os seus companheiros a um caminho bom, aos bons conselhos, a bons entendimentos. Então, estão aí, meus irmãos, muito lhes dará aqueles que muito têm, porque aqueles que procurar entender e compreender as palavras de Jesus, mais conhecimento, mais entendimento ele terá, porque ele terá as portas abertas para esses conhecimentos e para esses entendimentos, a fim de que possa colocá-los em prática. Então é isso, meus irmãos, e aqueles que não ouvem, não querem ouvir, aqueles que estão à vontade, acham que muitas vezes o trabalho que tem, né, é mais importante. Então, ele se dedica todos os momentos que tem para praticar aquele trabalho físico e manual da terra, né? Então, ele está seguindo ali, despropositamente, sem direção. E nós podemos claramente integrar os ensinamentos de Jesus ao nosso dia a dia, trabalhando, cuidando dos nossos afazeres e também cuidando dos afazeres de casa, né? Nós lembramos da palavra de Jesus de Marta e Maria, aquela que escolheu o bom caminho, né? Marta escolheu o bom caminho porque todas as vezes ela cuidava das suas obrigações perfeitamente, como Maria. Só que Marta, quando ela sabia que Jesus iria estar
ali por perto ou em algum lugar, ela largava tudo e ia encontrar com Jesus para que pudesse receber mais ensinamentos, mais entendimento e quando retornasse, pudesse retornar aos cuidados de sua casa novamente, né? Então ela aproveitava as boas condições, ela aproveitava o direcionamento do caminho que era Jesus que estava vindo, então ela largava tudo para trás, ao passo que Maria não, Maria preferia ficar em casa, cuidando de casa, assim como nós fazemos todos os dias, né? Às vezes vemos um amigo ir para a igreja, um amigo ir para uma casa espírita, e aí a gente gostaria de ir, mas não tem tempo. Então, o que a gente fala? Oi, você já vai, né? Oi, já vou. Ah, reza lá pra mim, reza lá por mim. Outro, orai lá por mim. Tudo bem, a gente reza, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente pede pela humanidade toda, meus irmãos, porque Deus nunca dispensará nenhum de nós em momento algum. Cada um de nós somos seus filhos prediletos, não temos preferência com o nosso Pai, nem aquele que começou a compreender as coisas agora e nem aquele que já compreende muito tempo as coisas. Ele não vai deixar de ser igual a seus irmãos e nenhum de nós seremos privilegiados em momento algum, porque Deus ama todos os seus filhos e quer que todos cresçam, todas evoluem, cada um ao seu tempo. Por isso que ele deixa Marta quietinha na sua casa, porque a Marta ainda não se preocupa com as coisas de Deus. Marta se preocupa, apesar de amiga, de gostar de Jesus, ela preferia cuidar dos seus afazeres materiais, né? Enquanto que Marta cuidava dos seus afazeres materiais, mas dava mais preferência às coisas de Deus. Isso porque as coisas de Deus, meus irmãos, ampara, protege, abençoa e rega-nos de bênçãos de amor, né? De caridade, né? Que a caridade de Deus para conosco nunca acaba. Basta que a gente faça prece e pede por alguém, seja lá quem for, vai receber as orações, vai receber aquela, aquela, aquela luz que foi direcionada para aquela pessoa. Por isso que nós pedimos, fulano, reze, não deixe de rezar não, deite-se na sua cama, ora, pede a Deus um caminho, uma direção. Então Deus vai te dar esse caminho, essa direção e vai te amparar. E outra coisa, meus irmãos, a gente pensa que as coisas do mundo é tudo para nós, né? Nós pensamos com egoísmo. Nós não pensamos que aquele tudo que é para nós é também para os outros, na mesma medida que a noite vem para todos e o dia, o sol clareia todos nós. É para todos, não é para uns e outros, é para todos. Conversando um dia com um cunhado meu, meus irmãos, a gente estava falando exatamente sobre isso, porque alguém me pediu uma prece para alguém que estava preso. E eu falei que rezaria sim, que ia pedir por essa pessoa sim. E não só por ele, mas por todos aqueles que estavam lá junto com ele. Aí ela explicou, porque ele lá tá tão amolado, tão chateado, porque lá não tem psicólogo, lá não tem nada assim que possa ajudar. Então a pessoa fica doente, né? Assim, tá fechado, tá proibido de se relacionar aqui de fora. Está preso porque está preso realmente a uma condição que ele provocou. E nós
sabemos que se ele provocou algum tipo de algum delito, ele tem que pagar. Porque a justiça de Deus diz, a justiça do homem e a justiça de Deus. A justiça do homem, meus irmãos, não é aquela justiça que queremos lá e fazer com nossas mãos, não. A justiça do homem é a justiça que Deus programou para nós, que vai nos guiar, nos coordenar aqui na terra, que é, nós temos 2 tipos de justiça, assim que eu conheço, né? A federal e a militar, acho que é isso mesmo. Essa justiça, ela é acompanhada pelo poder público, né? Então, se você cometeu algum delito, tem que pagar, vai estar preso, mas tem que pagar. Vai ter o dia de sair? Vai. Então, meus irmãos, não são mais irmãos nem menos irmãos. Nós, aqueles que lá estão porque cometeram algum delito. Eles são os irmãos, sim, e nunca vai ser irmãos. Tanto é que Deus não desprezará nenhum de nós, nenhum deles, em momento algum. Basta eles se arrependerem de verdade após quitar as dívidas aqui com os homens, eles poderá receber um bom ensinamento, um bom direcionamento, aonde ele pode ser guiado pelas palavras de Jesus, se eles a seguir. Então, meus irmãos, se ele começou aquele delito lá atrás e hoje ele está arrependido e hoje ele mudou o caminho, está na direção do caminho da porta estreita, Deus o acolherá com maior amor, com maior carinho, sem dificuldade, sem problema nenhum. Basta ele ter necessidade e querer ir por esse caminho. Então, meus caros irmãos, são os nossos irmãos, sim, e recebem de Deus também as mesmas proteções que nós aqui na terra recebemos, né? Eles recebem a proteção da... Claro, eles também estão na terra, desculpa. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, que todos nós vamos receber de tudo aquilo que Deus queira que nós recebemos. Vamos receber, assim como recebemos o sol, a noite, a chuva, né? Isso vem nos momentos que for possível a Deus, porque nós sabemos que não é em todo lugar que chove o tempo todo, nem chove o tempo todo, mas não chove em determinados lugares. Por quê? Porque isso depende do lugar, das condições, do tempo, né? Isso não depende de nós. Então, isso receberemos de acordo com as condições do tempo. E isso todo mundo também tem essa garantia. Então, a discussão, assim, sem briga, sem nada, só comentando mesmo, era que as pessoas que não fazem o mal, as pessoas que fazem o mal não têm merecimento de receber de Deus as coisas boas. Não, a pessoa que comete os seus erros também tem a oportunidade de corrigi-los e de ser uma pessoa melhor. E Deus não desprotege nenhum nem outro por conta de nenhum tipo de vingança, que Deus não tem esse tipo de vingança boba. Deus é o nosso Pai. Ele só espera que cada um aprenda de acordo com o seu tempo, de acordo com as suas condições e na hora certa, porque Deus não erra. Os ensinamentos, a bondade de Deus é justa. Deus é bom e justo para todos. E assim todos vamos receber de acordo com as nossas necessidades, porque merecimento o homem não pode dizer que ele tem merecimento, porque erramos muitas vezes, né? Estamos na terra, no mundo de provas e de expiações,
para espiar o que temos que espiar ou para ser provados que temos que ser provados, né? Uma coisa é certa, nós não somos pessoas que nunca cometemos coisa alguma. Ao contrário, somos pessoas que viemos do erro e estamos tentando corrigir nessa vida e na outra. Então, estamos tentando corrigir agora o que fizemos nas outras, mas não significa que somos primários, né? Então, é assim que funciona, meus irmãos. Todos nós seremos amparados, protegidos, todos comeremos, né? Infelizmente, em alguns lugares as pessoas passam necessidades, mas olha, dar-se-á àqueles que não têm, mas dar-se-á mais àqueles que têm, para que aqueles que têm consigam distribuir para aqueles que não têm. É essa leitura, muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque muitos são chamados para essa tarefa, mas muito poucos conseguem resolver e ter êxito nessa tarefa que Deus os chama. Então, muitos perdem pelo meio do caminho, né? Começa bem e acaba que desistindo, porque a marcha é longa, né? E não basta apenas ter fé e crer, temos que praticar e temos que aproveitar e crescer. E é isso que funciona. Muitos de nós encerram os nossos conhecimentos, deixando de aprender aquilo que vai lhe ajudar a evoluir, vai lhe ajudar mais tarde naquilo que ele tiver que passar. Que Jesus abençoe meus irmãos e ampare a cada um de vocês. Um beijo no coração. Minha bateria está acabando, está quase, né? Então, antes que ela acabe, vamos despedir. E depois, assim, poderemos também continuar comentando sobre esse assunto. Que Deus ampare a todos. Fiquem na paz de Deus.